Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. E também conosco o Oral Center Odontologia Especializada. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar aqui sobre Big Data no agronegócio. Mas o que é Big Data? Você sabe? Vai ter a oportunidade de saber hoje aqui conosco no Conexão, que tem a honra de receber aqui o professor Carlos Henrique Augusto, que é coordenador de Agricultura de Precisão da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia da cidade de Pompeia, que é a parceira lá da escola FATEC, da Faculdade FATEC, Faculdade de Tecnologia, e está conosco aqui para falar desta novidade, o curso superior, na verdade um curso superior de tecnologia, de Big Data no agronegócio. Professor Carlos, muito boa noite, uma honra tê-lo aqui no Conexão, tudo bem? Tudo bom, Marcos, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Bom, professor, primeiro a gente fala Big Data, né? A gente ouve falar muito hoje em dia, é algo assim super atual, mas a gente não tem muito conhecimento no assunto, né? Em que consiste Big Data? Na verdade, o Big Data que a gente está usando agora, né, esse termo Big Data, vem do inglês, né, Big Data, que se refere principalmente a um volume muito grande de informação, né? Mas tem alguns autores que até não gostam muito do termo Big Data. Ele gosta de chamar de Smart Data, que seria dados inteligentes, onde você tem essas informações e você consegue estudar melhor aquilo que você... todas aquelas informações, que hoje é muito fácil e barato você juntar informações, né? Então, mas como você conseguir utilizar toda aquela informação e tirar valor daquilo? Então, a esses sistemas, aí, técnicas, né, foi dado o nome, então, de Big Data. O Big Data, na verdade, começou principalmente nessas empresas de cartão de crédito. Tá. Né? Então, o pessoal está usando o cartão de crédito, então você tem registrado o que ela comprou, onde que ela comprou, né? E aí, até o horário, por exemplo. Horário, exatamente, Tudo é uma informação, né? Isso. E tudo está registrado lá. E as empresas começaram a falar, então tá bom, eu sei o que a pessoa comprou. Mas será que eu consigo, com esses dados, descobrir outras informações sobre o cliente? Por exemplo, se uma pessoa está grávida, se uma mulher está grávida, ou se ela está doente, uma pessoa está doente, né? Então, será que dá para você, olhando esses dados, tirar essas informações? Ou melhor ainda, será que eu consigo descobrir o que a pessoa vai comprar na próxima semana? Né? E aí, então, começaram a desenvolver técnicas, né, e sistemas, e hoje você usa para várias áreas, né? Um exemplo muito interessante foi nos Estados Unidos. O governo americano estava com dificuldade agora, que tem né, faz pouco tempo, que teve uma epidemia do H1N1 Sim. nos Estados Unidos. E aí, então, a doença estava se espalhando, a gripe estava se espalhando, e o governo americano tinha dificuldade de atuar a contenção da expansão da doença. Exatamente. Porque é o seguinte, até a pessoa, ela ficava doente, até ela ir no médico, aí demoravam 5 dias. Isso já pode distribuir para todo mundo. Exatamente, até o médico colocar no sistema e tudo isso, fazer um mapa da doença era muito difícil. E aí o Google, ele fez uma divulgação de um trabalho científico, o Google conseguiu fazer uma relação entre termos de pesquisa e pessoas doentes. E o Google conseguiu descobrir 45 termos de na pesquisa que você coloca no Google e relacionar com a pessoa doente. Então, o Google conseguia falar para o sistema, essa pessoa está doente, baseado nas pesquisas que ela fazia. Então, o Google conseguiu, em tempo real, mapear a doença nos Estados Unidos e isso ajudou depois, né, no mapeamento da doença. Só que então, o que tem isso a ver com Big Data? Só fazer uma parte aqui, porque isso demonstra de uma maneira muito clara que não existe mais uma pesquisa inocente quando você vai lá para o Google e procura qualquer coisa. Exatamente. Você está passando essa informação para o Google. Isso que eu falo para os alunos. Se o Google sabe se você está com gripe, imagina se você está usando droga, por exemplo, ou se você, né? Então ele sabe muito da vida das pessoas. Mas é interessante, então isso, só que acontece, para que isso fosse possível, para que o Google pudesse fazer essa relação, termos de pesquisa e doença, ele precisa de muita informação, ele precisa correlacionar muitos dados. Dados que hoje já não cabe só em um computador, em um servidor, por exemplo, né? Então são informações e dados que às vezes estão em dezenas, até centenas de computadores. Então existe toda
sistemas que fazem vamos colocar essa estatística, só que olhando várias informações e vários... Então, assim, é um novo mundo, né? Mas isso começa a possibilitar, então, que o computador já consiga ter conhecimento, que é diferente de informação. Então, no caso, por exemplo, de cartão de crédito, os registros são informações. Você gastou tanto, tal dia, em tal lugar e comprou isso. Agora, o conhecimento, são já esses sistemas conseguir fazer a relação causa e efeito. Já está um passo à frente, né? Isso, exatamente. Então, agora o computador, né, os sistemas conseguem descobrir qual é o seu perfil de como consumidor e aí então consegue prever o seu próximo passo, né? Então, é isso que a gente está vendo no mundo inteiro, em vários setores. Agora, voltando um pouquinho para esse curso, então, o curso de Big Data no agronegócio é exatamente como que a gente pode, então, utilizar essas ferramentas, esses sistemas, só que para a área do agronegócio, para a área agrícola, né? Tanto dentro da fazenda para descobrir, por exemplo, será que vai surgir determinada doença na lavoura, né? Será que vale a pena a gente aplicar um fungicida ou é melhor não, né? Então esse tipo de informação começa a ser muito valiosa. E além dessa informação, a gente pode também ver isso antes, né? A gente chama de fora da fazenda. Por exemplo, bancos fazendo financiamento. Será que o risco de um determinado financiamento por uma máquina ou por uma determinada cultura, será que o risco é grande ou é pequeno? Baseado em tantas informações, clima, comércio exterior, né? Até se vai haver o consumo daquilo que você está plantando e colhendo. Exatamente, exatamente. Se isso vai estar em alta ou em baixa, enfim. Isso. Qual o país que é interessante eu fazer um contrato de mercado futuro? Então, na verdade, a ideia do Big Data aplicado no agronegócio é exatamente isso, é como a gente pode começar a desenvolver e preparar todo esse sistema, todo esse setor do agronegócio, né, e principalmente preparar pessoas. Porque a parte de tecnologia, ela já está pronta, né, ela já está desenvolvida, tem pouco ainda tem para melhorar, mas não é o gargalo. Hoje a dificuldade maior é a gente conseguir pessoas treinadas, capacitadas para conseguir utilizar esses sistemas. E como é que surgiu aí o interesse, né, da escola realizar esse curso, né? Uhum. Olha, é interessante. Na FATEC de Pompeia, nós já temos um curso chamado de Mecanização em Agricultura de Precisão. E ele consiste principalmente, eu falo que seria a parte de automação, né, seria a aplicação das tecnologias de automação na agricultura. Então, assim, nós temos tratores que dirigem sozinhos, né? Você vai no computador, fala para o trator onde você quer que ele vá e ele vai. A gente consegue hoje fazer que o trator siga uma linha que eu fiz no computador com uma precisão de 1 polegada, praticamente 2 centímetros. Não diga. Ano a ano, passa a máquina sempre no mesmo local. E essa automação nas máquinas agrícolas, ela permite que a gente consiga coletar várias informações sobre a máquina, sobre as condições do campo, né? Então, a gente já está fazendo isso já faz alguns anos, coletando informações do campo. Só que a gente chegou num ponto agora que fala, tá bom, o que eu faço? Estou cheio de informação, como é que eu transformo isso em ferramenta? Exatamente. Um pouco antes da gente entrar aqui agora, eu estava conversando no telefone com um amigo, com um ex-aluno nosso que está numa usina aqui perto, e ele falou exatamente isso, falou assim, a gente tem tanta informação que a gente não sabe o que fazer com ela. E aí, então, a gente está fazendo um projeto junto com ele. E aí, também no curso de mecanização, nós começamos também a trazer empresas de tecnologia, né? Como empresas que fabricam processador de computadores, né? E eles começaram a ver que dentro do agronegócio existe um potencial muito grande para o produto deles, né? De processador, internet, né? E aí, então, um deles foi, por exemplo, a Intel. A Intel foi uma empresa que junto com a gente, assim, ajudou a gente a ver esse futuro, né, da parte de dados. E aí a gente falou, a gente precisa então do próximo passo, a gente já coletou todas essas informações, o que a gente faz com ela? E aí então veio naturalmente esse tema de análise de grandes dados, de Big Data. Posso dar só um exemplo disso como é aplicado na agricultura? Sim. Pra você ter uma ideia, a gente tem na agricultura de precisão um monitor de produtividade. Então a gente coloca isso numa colhedora de grãos, de soja, milho. A cada segundo, ela coleta um ponto e ela fala, naquele ponto, já o referenciado, né, a gente faz um mapa depois, ele fala o quanto que você produziu naquele ponto. Isso a cada segundo de produção, de colheita, né? Então é o seguinte, se você tem 8 horas de trabalho numa fazenda, você chega a ter, em números de pontos, mais de 2 milhões de pontos em um talhão praticamente.
No Excel, não sei se você já viu naquela planilha do Excel, Sim. o máximo de linhas que você consegue colocar é 1.300 linhas. Eu não sabia disso. Mas você pode procurar na internet. O máximo que você consegue colocar lá é 1.300.000 linhas. Então, ou seja, eu não consigo analisar um mapa de produtividade colocando no Excel e tentando fazer as relações, onde eu produzi mais, onde eu produzi menos, porque fazer a parte de estatística. Então agora imagina você estar em grandes grupos, analisando dezenas de anos, né? Vamos colocar 10 anos que for, é muita informação. E você correlacionar plantio com colheita, é muita informação. Então, naturalmente, desse mundo veio a ideia do Big Data. E aí, assim, para a gente imaginar até para quem está acompanhando e se interessa pelo curso, ele vai aprender assim, porque você transformar isso, você vai criar programas que possibilitem essas informações serem transformadas em ferramentas para o próximo passo, é isso? Isso, exatamente. Vamos colocar assim, o core do curso, o que o aluno vai realmente aprender, ele vai ter matérias básicas, matemática, física, muitas aulas de inglês, tá no currículo. Vai ter algumas aulas sobre a agricultura, porque a ideia é ele implantar esse conhecimento na área do agronegócio. Mas são poucos, praticamente 10% do curso é sobre agricultura. Mas o principal mesmo, a gente pode dividir o curso em 3 áreas na parte de TI. A primeira seria infraestrutura, porque é o seguinte, como o volume de dados é muito grande, você não consegue colocar tudo num computador só. Então, como é que eu consigo colocar tanta informação? Onde que eu vou colocar? Então, isso já exige um profissional que consiga elaborar essa infraestrutura de rede, né? A gente coloca também infraestrutura de cloud, onde você tem as informações nas nuvens. Então ele vai aprender a como preparar todos esses sistemas para receber toda essa informação. Um outro seria realmente a parte de programação. Como é que eu consigo fazer aplicativos, por exemplo, do celular para coletar informação, ou no tablet, ou no computador? Como é que eu consigo fazer aplicativos que vão pegar essas informações, né, e colocar nos sistemas. E aí um terceiro também seria a parte de análise também dos dados. Como é que eu pego todos esses dados, quais são as ferramentas matemáticas, estatísticas que eu tenho para analisar, para entender o que eu faço. Porque quando a gente olha no Big Data, geralmente o computador ele tem a capacidade de enxergar coisas que a gente não consegue a olho nu. Então é muito difícil a gente simplesmente olhar os dados e falar, isso está relacionado com isso. E o computador consegue fazer coisas, então por isso que a gente usa o computador. Humanamente é impossível você olhar todos esses dados e o computador ele pega dados que a gente nem imagina. Por exemplo, consegue relacionar, por exemplo, isso é fato real. Uma empresa uma menina colocou no Facebook que tinha cancelado o aniversário dela de 15 anos e isso ajudou a prever o preço da soja ou do algodão numa determinada região do Brasil. Por quê? Você vai fazendo correlações e a gente vê que o cancelamento do aniversário de 15 anos da menina teve relação com o preço de determinada cultura ou, né, a produtividade. Então você vê como que é complexo isso daí, humanamente é impossível de fazer. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência com o professor Carlos Henrique Augusto, coordenador de Agricultura de Precisão da Fundação Shuji Nishimura, com a gente aqui no Conexão de hoje. Rapidinho intervalo, não sai daí não, a gente volta na sequência para falar mais sobre o Big Data na agricultura. Muito bacana o tema de hoje, é um novo curso que você vai ter todos os detalhes ainda até o final dessa edição. Não sai daí não, a gente volta na sequência. Até já.